Amigos, estamos aqui em mais um projeto da Associação Comercial, nesse ano que ela completa 215 anos, que é o podcast RJ+, RJ+ Negócios, e nós vamos conversar muito com vocês sobre as oportunidades de negócio no Rio de Janeiro e através do Rio de Janeiro para o Brasil. Hoje nós recebemos aqui o presidente da Associação Comercial, Josier Vilar, que muito me honra com essa presença, que é um médico, primeira vez a Associação Comercial, nesses 215 anos, quase 215 anos, né? Com um médico liderando. E uma visão nova, um cara extremamente inovador, que é o Josier. E temos também o ministro Bento, ex-ministro Bento, que fez um trabalho extraordinário no Ministério de Minas e Energia e vai compartilhar aqui conosco um pouco da sua experiência. Então, aproveitem, consumam esta informação, porque vai ser muito bom. E aqui ao meu lado esquerdo, o Ednei de Oliveira, o presidente do Conselho dos Portos. E então vamos poder conversar bastante. Eu não sei se vocês sabem, o ministro Bento é um almirante de esquadra e comandou um submarino. Então vamos lá, vamos para o podcast RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Bom, ministro, ex-ministro Bento, muito obrigado por estar aqui conosco. Ednei, muito obrigado. E Josier, o meu presidente, muito obrigado por estar aqui conosco hoje no podcast do RJ+, RJ+ Negócios, RJ+ Energia, né? Então, nós estamos aqui para bater um papo sobre as energias, sobre as possibilidades, sobre essa transição energética, qual é o prato que está na mesa, o que a gente deve caminhar, de que forma caminhar para essa questão da transição energética e como isso pode ser uma alavanca importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, eu vou passar primeiro a palavra para o meu presidente, Josier, que nos agraciou com a criação desse centro de negócios, para que a gente consiga ajudar nessa promoção. Então, Josier, a palavra é sua. Obrigado, Ricardo. Primeiro, eu queria agradecer o convite que você me fez, estar aqui para a gente conversar especialmente com o nosso ministro Bento, que é uma figura muito respeitada no ambiente da energia, fez um ministério muito eficiente, reconhecido por todos, tem uma trajetória de vida pública dedicada às boas causas do país. Então não é uma coisa simples você estar aqui, eu acho que foi uma conquista muito grande sua. E agora agradecer o Ednei pela oportunidade de ceder esse espaço tão maravilhoso aqui do seu estúdio, para estarmos juntos conversando um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, sobre o país. Eu acho que essa questão energética, o Rio de Janeiro tem muitas oportunidades, Ricardo. Eu acho que nós somos um grande produtor de gás do GLP. E eu acho que nós podemos perfeitamente aproveitar essa oportunidade de grande produtor para ser também um grande consumidor, que nós não somos. A maioria do gás produzido aqui no nosso estado, ele é distribuído para outros lugares que não para consumo no próprio Rio de Janeiro. Além dos gases produzidos, biometano, do lixo, que é uma produção que pode ser implementada, não faz, pelo menos na minha cabeça, não faz o menor sentido nós transportarmos lixo para São Paulo e para outros estados para produzirem gás, ao invés de produzirmos aqui e consumirmos aqui, gerando emprego, gerando riqueza, gerando felicidade. Eu acho que, como presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, nós temos esse papel de exercermos o papel de advocacy, de tentar, junto ao poder público, que as políticas públicas sejam voltadas para o desenvolvimento do nosso estado e da nossa cidade. Encontros como esse, para discutir aspectos de como a energia pode ser um grande alavancador de oportunidade de crescimento da nossa cidade, do nosso estado, é uma oportunidade extraordinária. E temos aqui a presença
do ministro Bento nos ajuda muito a formular melhor aquilo que a gente imagina seja o que é mais adequado para a nossa cidade e para o nosso estado. Nós conversávamos aqui um pouquinho antes de iniciarmos esse bate-papo sobre a transformação dos ônibus do Rio de Janeiro em ônibus a gás. Nós temos no Rio de Janeiro mais de 3.000 ônibus circulando na cidade do Rio de Janeiro. Mais de 3.000 ônibus circulando diariamente. Fora os quase 600 agora ônibus do BRT. E não é razoável que eles sejam movidos a diesel, que é uma fonte de energia muito poluente. Se nós queremos fazer uma transição energética para um ambiente mais limpo, sustentavelmente responsável, nós temos que pensar, né, ministro, na utilização do gás como essa fonte de energia. O problema é econômico, como sempre. Eu tenho que transformar os ônibus atuais em ônibus de diesel para gás, e isso custa dinheiro. Gasta-se em torno de R$50 mil para cada transformação ser feita nos ônibus antigos. Mas a gente precisa construir incentivos públicos para que o setor privado possa absorver esse custo e fazer essa transformação que é do interesse de todos nós. Então, eu acho que essa conversa aqui hoje pode sair daqui muitas boas sugestões de como fazer essa transição, de que forma nós conseguiremos convencer o empresariado de ônibus, o empresariado do transporte de carga, aí aos poucos mudando a sua frota do diesel para o gás e, ao mesmo tempo, o que fazer com os equipamentos que eles dispõem hoje movido a diesel, que tipo de incentivo nós poderíamos estar construindo pelas empresas que distribuem gás, que têm interesse de fazer aumentar o seu consumo. E com isso, o gás que for produzido no Rio de Janeiro, fica uma boa parte dela aqui, gerando mais empregos, mais prosperidade, mais riqueza, e o Rio possa voltar a ser um lugar atrativo para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar, que em síntese é o desejo de todos nós aqui. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Obrigado a você. Ministro, a palavra é sua. Nessa introdução, né, a esse bate-papo. Muito obrigado, Ricardo. Inicialmente, como nosso presidente Josier, gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês, Ednei. Parabéns também pela iniciativa e particularmente a você por trazer esse tema tão importante para o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro e também para o nosso país. Eu vejo, presidente, aquilo que o senhor acabou de colocar, assim, com bastante otimismo. Eu costumo dizer, e sempre disse, que o estado do Rio de Janeiro é a capital da energia do Brasil. E é mesmo, sempre foi assim. Aqui estão localizadas as sedes das maiores empresas de energia do país. Aqui se produz da energia nuclear ao biometano, a produção de gás natural e por aí vai. Então, nós não podemos, considerando essas características, esse potencial que o estado do Rio de Janeiro tem, de desenvolver aqui políticas públicas que são exemplos para o país. O nosso país já é um exemplo em termos de transição energética. Verdade. Nós iniciamos, né, eu costumava dizer e continuo dizendo que o Brasil iniciou a sua transição energética há 50 anos atrás. E foi por necessidade. Porque naquela época, há 50 anos atrás, nós tivemos o primeiro choque do petróleo. E aí tivemos que adotar algumas medidas para que o país não ficasse prejudicado no seu desenvolvimento econômico. A produção de energia naquela época no país era basicamente combustível fóssil. Hoje, 85% da nossa geração é renovável. E isso começou lá atrás, né? E o Rio de Janeiro, como antiga capital do país e também um centro empresarial respeitado, com a infraestrutura que possui, não pode abrir mão disso. Então temos que, sim, buscar alternativas. E como tornar isso atrativo?
Nós temos... É a grande pergunta, né? É a grande pergunta, pois é. Então, nós temos que fazer uma análise se temos a governança apropriada, se o nosso ambiente de negócio, em termos de segurança jurídica e regulatória, está bem conformado, porque isso vai dar previsibilidade para o empresário, que é o que verdade, ele mais precisa. Um projeto desse, ele é pensado para 5, 10, 15, 30 anos, não é para agora, não é um projeto. Não é um projeto de governo. Quando a gente fala em energia, né, em transição, o próprio nome já diz, são 10, 20, 30 anos. Um projeto de Estado, né? É, um projeto de Estado. Então, essas coisas elas têm que ser trabalhadas dessa forma. E eu acho que nós temos o ambiente. Nós temos planejamento energético, não só público. Tive a oportunidade e tive o privilégio, né, de trabalhar com pessoas extremamente qualificadas, reconhecidas não só nacionalmente, como internacionalmente. Então, temos que acreditar no nosso planejamento. Já fizemos, continuamos fazendo, agora temos que cumprir o planejamento. E é isso que dá previsibilidade, isso é que dá segurança para os investimentos. E os custos, é uma questão de ver o custo. Será que vale a pena fazer uma transformação de 50 mil reais? Eu, sem uma análise superficial, claro que sim. Porque a economia vai ser muito maior em todos os sentidos. Agora, não pode-se fazer uma conversão e que esse programa não tenha continuidade. Aí não vai dar certo. É verdade. Obrigado, Ricardo. Nada. E, Ednei, nessa consideração inicial, eu lembrei da questão da COP20, né, aqui do G20 aqui no Brasil. Isso. E você que tem um projeto social de reciclar e ambiental, socioambiental. Fala um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente, agradecer muito a presença do ministro, uma honra recebê-lo aqui na nossa casa, na sede da Associação Comercial, o presidente Josier, que nos brinda com a visita, e mais ainda com o trabalho que ele tem realizado à frente da Associação Comercial, que quando a gente fala para o empresário para ter atrativos de negócio, o empresário tem que entender que ele tem que conhecer lideranças importantes que dê essa segurança para ele, que sabe que essas lideranças o vai defender e com visão realmente de mercado e abrindo. E é isso o que o Josier tem feito nesse pouco tempo à frente da Associação Comercial. Já com pouco tempo já fez uma diferença muito grande. Essa reunião aqui mesmo hoje é fruto dessa nova visão que o presidente Josier trouxe, convidando o Ricardo Salles, que é um jovem realmente dinâmico, de muita visão também, com muito dinamismo, e isso é importante também para que a gente coloque na mesa para mostrar o que o Rio de Janeiro pode oferecer às pessoas. O ministro disse uma coisa importante, que é a questão que o Brasil, a mudança não se é feita agora, e por necessidade, muitas vezes não é porque eu acho bacana, não, é a necessidade que faz a mudança. E há 50 anos, como o ministro disse, nós vimos isso na China, quando ela partiu para a política da transição energética dela para a bateria, para o carro elétrico. Porque, não foi porque ela achou bacana, é porque ela não tem petróleo. Ela precisa importar petróleo. Ela tem hoje acumulado em depósitos lá milhões de litros de petróleo. Só que ela consome milhões de litros por dia. Porque é uma população de 1.400.000.000 de pessoas. Então, não é porque é bacana, é porque ela percebeu o seguinte: eu não posso manter, porque se bloquearem a vinda de combustível para o país, parou o país. Então, ela tinha a obrigação de buscar uma alternativa energética que pudesse dar essa independência para ela. E como ela veio discutindo e debatendo, desenvolvendo grandes tecnologias, que hoje a fábrica do mundo é a China, o cérebro é os Estados Unidos, né? Porque a inteligência americana, os grandes pensadores vão para a América, né? Porque onde oferece grandes oportunidades de você colocar em prática as suas ideias. Então, essa questão que o ministro colocou realmente é isso. E nós temos esse mesmo exemplo aqui no Brasil com a Petrobras. A Petrobras lá atrás,
quando ela começou a fazer a perfuração de poços de petróleo, e principalmente a questão do pré-sal, foi um grande desafio. Ninguém acreditava, ninguém achava que podia ser feito isso. Então nós temos, como o ministro diz, grandes técnicos no Brasil. Nós somos exemplo, ministro. Realmente nós somos exemplo. O Brasil é exemplo para o mundo hoje, na questão energética, na questão de sustentabilidade. Nós temos a questão da agricultura sustentável, onde produz soja com sustentabilidade. Então, o Brasil é exemplo para o mundo. Então, quando a gente, às vezes, vê críticas de ambientalistas pelo mundo, não é por conta da nossa sustentabilidade, é por conta dos nossos tesouros, né? As terras raras, os minérios, os elementos raros que nós temos aqui dentro, que interessa para o mundo. Então, é dizer que o Rio de Janeiro, nós temos aqui uma Petrobras com uma alta tecnologia, alto conhecimento energético, se preocupa com essa evolução e com a mudança nessa transição energética. Eu tenho acompanhado e participado de reuniões. Então, é óbvio que ela, com o corpo técnico que ela tem, de grandes profissionais, buscando também alternativas energéticas para o país. Então, acho que nós estamos no bom caminho e, como eu disse, está aqui no Rio de Janeiro. A grande bacia de petróleo, de gás, está aqui no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, por essas razões, ela é o grande centro de energia do país, né? Como bem o presidente disse. Então, é isso, Ricardo. Eu fico assim muito feliz de estarmos aqui e da diversidade que essa mesa tem. O Josier é um médico, um empresário, liderando um médico pela primeira vez em 214 anos, a Associação Comercial. Então é uma visão nova. O Ednei, um advogado, líder empresarial no Conselho dos Portos. E o Almirante, que eu acho extremamente relevante. A gente tem aí um PAC com 14 bi que está previsto para a área de defesa. Energia é importante na defesa. Há algum tempo atrás eu conversava com amigos do Exército dizendo, olha, a gente tem uma riqueza na Amazônia, nós temos que tomar conta. Participei do projeto Civan como empresa e aí conheci mais ali como é que funcionava e falou, olha, a gente precisa gerar energia lá, porque como é que eu vou vigiar, como é que eu vou caminhar, como é que eu vou sustentar a tropa lá dentro tomando conta, se não tem energia nenhuma? Como é que eu faço? Como é que eu transporto diesel para lá? Então ajudamos ali no desenvolvimento de um equipamento com fotovoltaica, mas que também acabou não virando a solução, porque a mata é muito fechada. Como é que você gera? Aonde que você acha essas clareiras? Então, ministro, como é que você vê esse lado das possibilidades de negócio, aquilo que, de repente, a economia, que o empresariado ainda não vê, de oportunidades, por exemplo, no segmento de defesa? E eu vou dar um parênteses também. Tem um amigo que constrói umas lanchas. Cresceu bastante, forneceu muita lancha para a Marinha, eu acho que é um polímero, mas ele fica bravo comigo quando eu falo polímero. Não é fibra, é um outro composto. E a lancha dele de 24 pés com hidrojato, lá para os rios da Amazônia, funciona muito bem, porque ele falou, tem pedra. E aí, como é que eu faço? A hélice acabou a lancha, né? Então, eu passo por cima dessas pedras e vou... Uma oportunidade. Hoje, ele está em Fort Lauderdale com uma estrutura, montou a empresa lá, cresceu. Existem oportunidades que você vê assim, rapidamente, que a gente possa abrir, mostrar para pessoas que falam, legal, eu não vou por esse caminho da lancha, eu vou por esse outro, mas se tem essa oportunidade, outras podem existir. Ricardo, a gente podia ficar falando aqui dias sobre isso, né? E horas. Eu sou muito otimista em relação ao futuro do nosso país. Por conta daquilo que o Ednei colocou aqui, nós somos um país privilegiado. Nós temos uma diversidade de recursos naturais que nenhum outro país do mundo possui. E em abundância. A nossa matriz energética, como eu falei para você ainda há pouco,
ela é uma das mais diversificadas do mundo. 85% de renovável, que antigamente era baseado, 90% era hidráulico, por exemplo, e aí eu vou até exemplificar um pouquinho mais. Lembra do apagão de 2001? Ali, 92% da nossa matriz elétrica era hidráulica. Por isso que nós tivemos o apagão. Não tivemos o apagão agora em 2021, quando tivemos a maior crise hídrica da história do país, porque a nossa matriz era diversificada. E isso é muito importante. O Brasil é o 9º maior produtor de energia do mundo. Aí, se você olha os 10 primeiros, atrás da gente, bem perto, está a Coreia do Sul. Né? Na nossa frente está o Canadá. Então, se você olhar, né, os 10 maiores, começa com China, Estados Unidos, aí parece óbvio, né? E aí você vai descendo. Aí, se você for ver o consumo per capita no Brasil, é o pior deles todo. E muito abaixo de países que vêm atrás. Ou seja, a oportunidade de desenvolvimento, de expansão da geração de energia é enorme no nosso país. Enorme. Não tem porquê. E isso não só é enorme, é óbvio, e tem ocorrido, porque a maioria dos investimentos externos que vêm para o Brasil, por acaso, e não por acaso, é no setor de energia. 80% é no setor de energia. E aí vem o Rio de Janeiro, que é a capital da energia do país. Olha só quantas oportunidades nós temos. E é variável, né? Nós não temos uma única matriz energética. O Brasil não tem uma rota única. Isso, e nem pode. O Brasil é diversificado. A gente não deve Tem países que não têm opção. Elétrico, né? Isso, exatamente. O Ednei colocou muito bem aqui o exemplo da China. Por que tem que ser elétrico? Não tem Porque não tem petróleo, não tem o biocombustível. O Brasil é o 2º maior produtor de biocombustível do mundo. Então ele não tem opção. Aí, se você for ver como o carro elétrico dele é abastecido, é a carvão. Exatamente. Você está entendendo? Então, olha só. Essas coisas. E nós aqui, nós podemos abastecer o carro, tem carro híbrido, você pode fazer uma opção de coisa. Né? Biometano, gás natural e por aí vai. E o interessante, ministro, que eles querem, a China, por exemplo, ela tem a questão de mercado, ela precisa sobreviver, então ela produz e coloca como a solução o carro elétrico, quando para nós, no Brasil, essa diversidade de energia não tem necessidade disso. Até porque, obviamente não é uma crítica na questão do carro elétrico, acho que tudo evolui, né? Mas na atual bateria que nós temos hoje sendo construída é perigosa, porque há casos que pega fogo e não apaga. Você joga água, não apaga, simples. O transporte... Não apaga se estiver dentro do mar. Pode estar debaixo d'água, ele não apaga. Aliás, o transporte, Ricardo, uma bateria, ele é presidente, autoalimentado. A transporte de bateria, ela não pode ser empilhada uma na outra, tem que ser contêineres especiais, colocada uma distante da outra. Então, imagina o custo operacional disso para trazer bateria da China. Eu quero dar até uma parte nisso. Eu gosto muito de carro. Acho que a potência que os carros elétricos têm é um absurdo. Eu já corri no autódromo, mas aquilo ali, eu andei num Tesla, aluguei um Tesla um tempo fora do país. É um absurdo, é espantoso. Mas se a gente está falando como líder empresarial, como... líder na nossa sociedade, a gente não consegue entender isso como um caminho da solução. Não dá, a gente precisa separar. Eu acho que nós temos que procurar soluções economicamente viáveis para a nossa sociedade. Para a nossa realidade. Né? E aí, por isso que eu digo que a gente tem um bom problema para resolver. Porque o que não nos falta são recursos. Né? Então, eu acho que o país como um todo, né, e o estado do Rio de Janeiro em particular, tem grandes oportunidades. Você fez um comentário sobre a área de defesa. Né? O Rio de Janeiro
tem um dos estaleiros mais modernos do mundo de construção naval de navios militares e pode ser feito navios civis também lá em Itaguaí. É uma beleza. Quem não foi, eu sugiro ir fazer uma visita. Temos aqui o Ednei, que já foi secretário de Meio Ambiente lá em Itaguaí. Vale a pena conhecer, ver, que dá orgulho. Agora, você tem que ter um estaleiro e tem que ter encomenda. E defesa, em qualquer lugar no mundo, você tem que ter escala. Senão, você não vai ter os meios que você necessita. E você vai desperdiçar recursos se você construir estaleiros como esse e não tiver um programa, um planejamento para que ele possa ter cada vez uma produção melhor ao menor custo e por aí vai. Então, esse é que é o grande desafio para mim. Capacidade, tecnologia. Nós já desenvolvemos aqui tecnologias que, por exemplo, na área nuclear, só 3 países do mundo, só três, tem geração nuclear, operam usinas nucleares, fazem o combustível nuclear e têm recursos para fazer esse combustível. Isso significa soberania e independência. Só 3 países do mundo: Estados Unidos, Rússia e Brasil. Nós podemos desperdiçar isso? De forma alguma, é o que o Josier muito fala. Eu estava assim, pensando aqui nessa fala do nosso ministro, do Ednei. O Brasil é um país muito interessante, né, ministro? A gente tem, assim, é um país muito rico, mas que tem aí 70%, 75% da população pobre. Esse mundo real da população pobre nós precisamos mobilizá-la a nosso favor. Na economia circular, por exemplo. Eu acho que esses grandes projetos, eles mexem, óbvio, com o país como um todo, com a economia nacional, eles melhoram o nosso PIB, a nossa capacidade de exportação, o nosso saldo de balança. Mas agora a gente precisa, talvez, eu tenho dedicado, sabe, ministro, um pouco do meu tempo a pensar de que forma nós podemos envolver o mundo, esse Brasil profundo, nessa produção de coisas alternativas, especialmente na economia circular, voltando para a energia. O lixo das comunidades, favelas, eles não são adequadamente recolhidos, tratados e transformados em fontes de energia. Porque essas pessoas que moram nas favelas e comunidades, e eu criei aqui na Associação Comercial agora, um conselho empresarial de comunidades, favelas e economia solidária, com esse propósito, de fazer com que as pessoas se conscientizem e se transformem em microempresários locais com aquilo que eles produzem, nos resíduos alimentares, nos lixos, e que possam ser transformados e economicamente sejam monetizáveis para que ele possa aderir a um programa. É o que você estava conversando há pouco sobre os moradores de rua que você tanto ajuda. Se o nosso pessoal pobre, que precisa desse acolhimento e dessa orientação, mas se ele não perceber um ganho econômico naquilo que ele está fazendo, ele vai continuar jogando lixo no rua, no rio, não sei aonde, não colhe direito, não separa, não transforma no reciclável, no lixo que possa se transformar em fonte de energia alternativa e ele ganhar dinheiro com isso. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, Ricardo, poderia ser uma grande liderança da economia circular, por termos aqui uma quantidade enorme de favelas e comunidades pobres, e o papel nosso de associação empresarial tem que ser esse também, de tentar educar essa população. Por isso eu criei esse conselho, porque aí a gente precisa ajudar essas pessoas a nos ajudarem a fazer o país crescer, não somente com as fontes de energia solar, eólica e tantas outras, nuclear,
gás, mas também com aquela coisa simples, caseira. Se nós envolvermos a população nesse grande propósito, nesse projeto causa de transformar o país num país totalmente independente e produtor de energias renováveis, nós melhoramos a qualidade de vida das pessoas. Porque quando a gente vai falar de questão ambiental, para a pessoa que mora na favela, ele não está preocupado. Assim, o clima está aquecendo, os acidentes meteorológicos, não sei o quê. Tem que levar dignidade para ele. Tem que levar dignidade para as Presidente, pessoas. o que o senhor está falando é uma coisa assim que me emociona muito, porque nós desenvolvemos, e está aqui na sede da associação, o programa Reciclar Social. O que é o programa Reciclar Social? É um programa ambiental, e em parceria, inclusive, com a Petrobras, por conta da energia do biocombustível. Porque tem o óleo vegetal, que é descartado. A Petrobras hoje, para se fazer o biodiesel, você pode usar o óleo de soja, né, que é a matriz que se usa hoje, é a fonte de energia que se usa. Só que tem um detalhe, o óleo de soja é da cadeia alimentar. Então, nós temos, fazer biodiesel, você concorre com a cadeia alimentar. Você encarece o produto na gôndola do supermercado para o trabalhador. Então, a Petrobras, com essa consciência e com essa diversidade energética que nós temos, esse óleo jogado fora, hoje, se recupera 10% dele. A outra parte, 50% dele é jogado na pia da cozinha das residências, vai para o esgoto e é uma gordura, ele entope. Eu tenho uma slogan dentro do programa que diz o seguinte: água não entope esgoto, o que entope esgoto é lixo. Então, aí nós encontramos aqui dentro do Rio de Janeiro o quê? O senhor acabou de falar. As comunidades com dificuldades de acesso de logística, para não dizer também outras dificuldades, questão de crimes, de milícias, e que o poder público tem dificuldade de prestar esse serviço para a comunidade. A comunidade produz o resíduo, ela não vai... Como que ela vai ficar guardando aquilo em casa? Ela vai descer o morro para colocar lá embaixo? Não faz, ela joga pela janela. Quem é que faz essa coleta? A chuva. E aí nós acabamos de ver recentemente aqui no Rio de Janeiro, inclusive mortes. E isso, a ideia que foi criada em parceria com a Petrobras, com a Urca Ambiental agora, que está vindo na parceria conosco, que é a maior produtora de biometano da América Latina, o senhor esteve lá, nós estamos fechando a parceria porque o resíduo sólido eu destino para ela e é esse resíduo da comunidade. Então nós criamos um aplicativo de georreferenciamento e gestão, onde toda a cadeia ganha. O morador, ele tem que se sentir o seguinte, porque o ser humano, aquilo que o senhor disse, ele fala assim, eu vou ganhar o quê com esse negócio? Consciência ambiental, caramba, eu jogo aqui pela janela e pronto. Agora você fala, se você der o saquinho de lixo aqui, você ganha um cupom para concorrer a uma cesta básica. Ele não vai jogar fora. Principalmente quando ele vê o vizinho ganhando uma cesta básica, porque ele entregou um saquinho de lixo no ponto certo. Então, são essas motivações. O ser humano ele funciona através de motivação. E essa geração é uma geração empreendedora, onde o nosso parceiro está dentro da comunidade, porque nós não entramos dentro da comunidade. Não tem como a gente entrar. Então, quem que a gente usa? Quem já está dentro da comunidade, que são aqueles líderes comunitários que precisam de recursos para manter os projetos sociais. Então, ele é um parceiro empresarial nosso, lá dentro. Ele ganha uma parte disso para bancar os projetos sociais. E eu posso até fazer, nós estamos entrando nas comunidades. O Josier fez uma ação extremamente importante e a gente está entrando nas comunidades a partir do momento que a gente traz os líderes das comunidades para interagir conosco. Foi o que o ministro falou, você dá dignidade a essa pessoa, porque ninguém quer fazer alguma coisa que não é adequada. E que não tem então retorno. Você integra, sim, não tem retorno, você integra eles. Mas essa questão do retorno é uma questão bem mais ampla, do ser humano, de uma forma geral. Né? Nenhum empresário vai gastar um dinheiro que ele não vai ter um retorno. Claro. E nenhum morador de comunidade vai gastar alguma hora a mais, já que ele passou 2h30 para ir para o trabalho, mais 2h30 para voltar. Tem que lavar a roupa, passar, fazer comida. E aí, Ricardo? Eu vou descer lá para botar? Não vou descer lá. E só para concluir, a importância desse trabalho, e a gente está falando de energia, esse óleo vegetal ele é jogado grande parte fora. A Petrobras precisa dessa matéria-prima para fazer biodiesel. Então, nós conversamos, e aí eu participei, a nossa empresa, de um edital da Petrobras sobre uma startup para desenvolver isso, nós ganhamos.
apesar que eu já vinha fazendo esse trabalho, né? E foi uma coincidência e a gente participou. Hoje nós temos essa parceria com a Petrobras. E a ideia é estimular as pessoas a não jogar fora, premiando, dando um prêmio. Olha só que interessante. Eu posso pegar uma pessoa, um grupo de pessoas, de jovens, imagina, presidente, imagina, ministro, de uma comunidade, colocar no helicóptero e levar para conhecer uma plataforma de petróleo, saber como que é um profissional de extração de petróleo. Ele vai começar a despertar vocação profissional, que às vezes ele fala, para isso eu quero ser isso. Então, existe essa preocupação, porque o ser humano, nós não mudamos o outro ser humano, é ele que se muda. O que nós temos que fazer é dar oportunidade para ele. Quando você faz isso, você pode despertar a vocação profissional dele. Eu quero ser isso. O dia que o ser humano falar, eu quero isso, ninguém muda. Ele consegue. Então, o que muda um ser humano é ele. O que nós podemos fazer como líderes empresariais, como liderança, é criar oportunidade. Por isso que eu parabenizo o trabalho que o ministro fez no Ministério, o presidente faz, o Ricardo faz no Centro de Negócios, é exatamente pensar em criar oportunidades para que essas pessoas se estimulem e motivem. A Petrobras, a aviação, nós temos um problema sério, que talvez em 2028 nós não possamos mais não podemos receber mais voos internacionais por causa do combustível. Porque precisa ser sustentável, biocombustível. O mundo está exigindo isso. E nós temos um curto espaço de tempo, por isso que a Petrobras está investindo pesadamente. Ela está construindo em Cubatão uma usina para 800 milhões de toneladas de óleo. Para quê? E de onde vem? Da soja? Aquilo que eu falei, vai pesar na gôndola. Esse óleo vegetal que é jogado fora, a gente vai gerar emprego, vai gerar receita, vai gerar renda para as pessoas das comunidades. Então, nós estamos com esse piloto aqui no Rio de Janeiro e queremos estender para o Brasil. Então, essa é a ideia. E nós temos um espaço, porque é o biocombustível verde que se fala, porque já fazemos biocombustível há muito tempo, mas ele tem que ser o biocombustível verde, que atende à aviação, por causa do congelamento. É o SAF. Isso. SAF. Essa é uma discussão que a gente pode trazer, viu, José? Eu posso trazer pessoas da Petrobras, inclusive, porque a gente possa bater esse papo. Muito, né? Porque lá na altitude congela o biocombustível normal, porque ele tem umidade ainda. Então, quando faz esse outro tipo de biocombustível, como o ministro falou, ele é isento, ou quase nada de umidade. Fica líquido. Entendeu? Então, assim, eu tenho muito orgulho do Brasil, da capacidade de desenvolvimento e de ação do brasileiro, da criatividade do brasileiro, dessa diversidade de fontes sustentáveis que nós temos. Mas eu acho assim, sabe, iniciativas como essa que eu desconhecia, que você já está liderando, nós precisamos trazer para dentro da associação comercial para fortalecê-la, né, ministro? Muito eu acho que com certeza. Experiências como a do ministro, experiências assim, operacionais, como a do Dinei, nós temos que juntar esforços. Nós não somos tantos, nós somos poucos. Então não temos assim o excesso de pessoas disponíveis. Mas muita vontade. Mas os que temos são poucos, mas todos muito determinados a ajudar o Rio de Janeiro. Isso. E eu acho que o Rio de Janeiro merece essa ajuda de todos nós. Um projeto como esse, de reinserção social, do ponto de vista da economia, portanto, dessa economia circular que gera dinheiro no bolso da pessoa que mora na favela, que mora na comunidade, da pessoa pobre, que vai se monetizar através de cria-se uma moeda virtual que possa, ao longo do acúmulo de pontos, um programa de milhagem, a pessoa ser remunerada por aquilo, ele troca aquela moeda virtual por um dinheiro físico para botar na conta dele. É o programa. Tem que ser assim, ministro, porque senão a gente não envolve a população mais simples. E nós estamos falando de energia. E nós temos que trazer essas pessoas, presidente, para ajudar esse desenvolvimento, essa transição energética nossa. O lixo, para fazer o biometano. Eu vou dar só uma palhinha aí, Ednei. É muito importante a gente ter essa noção. A média brasileira é de gerar 1 quilo de RSU, resíduos sólidos urbanos, por habitante. 1 quilo dia por habitante.
metade disso é orgânico. Se você, antes de chegar no aterro, hoje é basicamente em aterro sanitário que é gerado o biometano, o biogás, depois purificado e vira biometano. Se você, no meio do caminho, antes dele chegar no aterro, constrói uma usina de biodigestão, você produz muito mais do que depois de algum tempo lá no aterro. Então, por que a gente não está fazendo isso aqui no Rio de Janeiro? Com o volume que nós temos de RSU gerados diariamente, com a coleta muito bem organizada da Conlurb, o que falta para a gente fazer uma conversa, trazer o poder público ali, a prefeitura, para dizer, gente, vamos gerar energia antes de chegar. Algumas cidades fazem isso? Eu vou dar um exemplo aqui, que não é do RSU, é da Raízen. A Raízen construiu uma usina, eu acho que o senhor estava lá, não estava? Eu acho que em São Paulo. Em São Paulo. Estava. E produz 21 mega com o resíduo da produção da cana. Da mesma forma que faz com o resíduo da cana, pode fazer com o resíduo faz do lixo com o doméstico. resíduo do lixo doméstico, diminuindo o volume. Nós temos um problema de aterro no Brasil. Diminui o volume que vai chegar lá, e aí pelo lado social, a partir do momento que há a separação, nós não somos suecos e não temos esse modelo de separar o lixo já em casa, né? Não, isso é orgânico, isso não é orgânico. Não somos. Separa na entrada da usina e leva o reciclado, o inservível já melhor qualificado, para que essa comunidade trabalhe com o reciclado. Você integra a comunidade na atividade econômica. Exato. Diretamente. Essa é na nossa veia. proposta. Isso nós estamos fazendo agora, e em conversações bem avançadas, estamos formalizando agora com a Urca Ambiental, Sim. que é... Né, mas eu queria, para entregar esse resíduo para ela. Eu queria convidar já de imediato você e o ministro para uma reunião nossa do Conselho de Favelas e Comunidades, porque a gente precisa também falar para essas pessoas o que é isso. Claro. Porque eles são multiplicadores dessas iniciativas. Eles é que têm o acesso, e têm o diálogo, têm o jeito de falar. A importância desse apoio para a gente, porque carregar o piano nas costas sozinho é difícil. E um apoio desse, uma associação, o senhor com essa visão, é fantástico. É o que chamando também o poder público, como muito bem sempre ressaltado pelo Ricardo e também pelo nosso presidente, porque é fundamental. Porque eles, de certa forma, e até por atribuição legal, é que conduzem as políticas públicas. Perfeito. E ali é que o poder público vai ter a sensibilidade do resultado. Eu costumo dizer que o protagonista é o resultado. Exato. Eu acho que isso é que é o mais importante. Então, eu acho que essa parceria é muito importante. Uma coisa a gente tem que deixar registrado, que eu tenho participado, inclusive o site, o aplicativo de gestão de georreferenciamento, a minha empresa que desenvolveu para o IRM, que é o Instituto Rio Metrópole, é um instituto criado pelo governo do Rio, para tratar exatamente dessa transição do marco do saneamento na questão de resíduos sólidos urbanos. Foi criado no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana, um consórcio de 22 municípios, né? E muita sorte que é na região metropolitana, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, os grandes Duque de Caxias. Então, é o maior volume de lixo produzido no estado. O marco de saneamento, ele prevê que em 2024 agora encerra-se o prazo para... Não pode mais o lixo ir para aterro sanitário. Ele tem que ir, de acordo com o marco regulatório de saneamento, para usinas de transformação, para produzir energia. E aí isso é interessante porque se você coloca, e a Urca está nesse caminho, presidente. Ela está fazendo exatamente, querendo usar isso, e ela precisa do quê? Da matéria-prima que está sendo jogado fora, entupindo, matando e dando enchente. Então esse trabalho que nós estamos fazendo é a microcoleta, onde o poder público não chega e aquele lixo que vai jogar fora, e usar essas pessoas. E é interessante que nós temos feito um outro trabalho em paralelo com a Petrobras e com a COP, que na COP foi desenvolvido, junto Braskem e Petrobras, desenvolveu uma planta de pirólise.
ela transforma, é uma coisa assim, que eu achava que o plástico era o grande vilão ambiental. Para mim, ele é ouro. Por quê? Através da pirólise, você faz de 1 tonelada de plástico 600 quilos de óleo parafino que custa R$20 o litro. Através da pirólise. O que é a pirólise? É uma transformação com muito calor, sem oxigênio, isento de oxigênio. Então você é a energia, a engenharia reversa. Você usou o derivado do petróleo para fazer o plástico, você volta para o derivado do petróleo. Então, muito interessante, a Petrobras está construindo a primeira planta. Eu recebi recentemente aqui um pessoal da Arábia Saudita, que ficou muito interessado, porque eu divulguei isso através de um conhecido meu da Arábia Saudita. Passei para ele, por acaso ele conhecia um pessoal muito forte lá, vieram aqui visitar, mas ainda não estava num ponto ainda. Agora sim, a Petrobras já está construindo a planta. E da onde vem esse plástico? Dessas pessoas das comunidades, que pode juntar o plástico seletivo, os condomínios, e entregar para fazer o quê? Para essas usinas fazerem energia. Ô Ednei, sabe uma coisa como interessante? Tem oportunidade, hein, ministro? É muita, né? Como Brasil, tem, Temos que nos organizar. Muita coisa. Muito. Uma freada de arrumação, que o Josier deu muito bem, mas ele já está na rota da aceleração agora. Está no caminho certo e é isso. E uma coisa interessante é o seguinte, Josier, você que é da área médica, toda essa questão de energia, de transição energética, ela é relacionada diretamente com a saúde da população, com a saúde do ser humano. A gente fala muito que não quer que as calotas polares derretam, e elas são um referencial, mas antes disso tudo está a nossa saúde. Porque o nosso período aqui na Terra é bem mais curto do que o time de derretimento dessas calotas polares. Então, a partir do momento que você usa esse RSU, que era um problema sanitário, faz ele virar energia com uma poluição, uma emissão de CO2 muito menor, envolve e impacta na saúde. Então, talvez, Josier, você como médico e como empresário do segmento de saúde, consiga aí vislumbrar também oportunidades a partir desse momento, porque mapear o custo que hoje nós temos, o custo da sociedade com a saúde, a partir do momento que um veículo a diesel passa na Dias da Cruz, no Meier, e a senhorinha está lá na janela, porque não tem também muita opção, e ela está, todos aqueles particulares, Euro 6, Euro 4, Euro 7, não importa, continua jogando particulados e quando ela desce, pega o ônibus para ir na academia ou no Pilates, é contaminada dentro do ônibus com os patógenos aerotransportáveis. Como é que você vê esse lado, José, pela ótica médica? Claro. Ô, Ricardo, assim, a saúde é uma coisa tão extensa, ela tem uma multicomplexidade, eu diria, que tudo impacta na saúde humana, né? Tudo impacta na saúde humana. E eu acho que nós estamos caminhando, isso é um ponto positivo, como da mesma forma que o nosso ministro tem uma visão otimista do futuro do Brasil, eu também tenho uma visão otimista do futuro do Brasil e da humanidade. Eu tenho viajado muito e eu percebo assim, um aumento da consciência ambiental, especialmente nos jovens, sabe? A gente já vê assim, nos supermercados europeus, na Europa especialmente, tem assim, hoje um padrão de responsabilidade ambiental que supera bastante os Estados Unidos, os países latino-americanos e tal, daqui da América do Sul. Eu vejo, o cara vai no supermercado e o jovem já olha lá naquele QR Code como é que ele é produzido, a energia que é utilizada, e ele opta por comprar um ou outro produto de acordo com a origem da sua produção e da emissão que aquele produto fez de agressão ao ambiente. Eu não tenho a menor dúvida que um dos grandes problemas sanitários do mundo moderno, ele está relacionado à questão ambiental. A poluição ambiental hoje é responsável
por um contingente gigantesco de doenças respiratórias, seja nas crianças, seja nos adultos que ficam nas janelas dos bairros mais simples, não importa. Isso não é somente um impacto nas pessoas pobres, isso impacta na sociedade como um todo. Eu tenho acompanhado, não mais como médico assistencialista, que já não pratico a medicina assistencial, mas como presidente do Fórum Inovação Saúde, eu acompanho regularmente o impacto da transformação das doenças no mundo. E uma das questões que tem me assustado muito são as doenças do trato respiratório, em decorrência da poluição ambiental. Para dar uma ideia do quanto isso é relevante, ministro, durante a pandemia, quando as pessoas usavam máscaras, a pandemia de Covid, que as pessoas usavam máscaras, nós tivemos uma redução gigantesca, mas assim absurdamente grande, de doenças do trato respiratório em crianças. As crianças não tinham mais asma, porque elas não saíam na rua, ou quando saíam com máscaras. E reduziu também os poluentes, de carros, não tinha exposição aos poluentes. Mas foi um negócio assim... A prova de que existe um impacto na muito saúde grande. humana. Eu imagino que na saúde animal de uma forma geral, mas como eu tenho mais interesse e estudo mais a saúde humana, ela é real, é verdadeiro. A gente não sabe quais são... A gente tem visto o crescimento de doenças degenerativas, câncer de pele, câncer de mama, câncer de tireoide, câncer disso, doenças autoimunes, um conjunto gigantesco de mulheres desenvolvendo tireoidite de Hashimoto, desenvolvendo doenças autoimunes com muito mais frequência que no passado, e muito certamente essas doenças elas estão relacionadas a questões ambientais. Quais são esses poluentes que estão desenvolvendo essas reações imunológicas? Nós não sabemos ainda, mas certamente está relacionado a isso. Aliás, até um estudo interessante se durante a pandemia reduziu-se o número. Eu não sei, quando eu era menino, jovem, recém-formado, eu raramente vi uma tireoidite de Hashimoto com hipotireoidismo nas mulheres. Hoje, eu conheço assim, centenas de mulheres que desenvolveram hipotireoidismo recentemente, estão tomando hormônio de reposição, e ninguém sabe por quê. Isso é um fenômeno que tem ligação com a questão ambiental. Que poluente é esse, eu não sei, mas muito provavelmente pode estar relacionado às fontes de energia que nós utilizamos nos automóveis, nos ônibus. Em maior ou menor proporção, existe a colaboração para... Com certeza tem. Para o mal, né? Então... olha a amplitude que a gente está discutindo aqui, né? É muito mais do que uma técnica simplesmente da melhor forma de gerar energia, mas a relação com a saúde, a relação... Mas o que o presidente disse é com o resgate da população. Essa questão de poluição, ela está intimamente ligada à questão de energia. O resíduo que está lá podia virar energia e evitar problema de saúde. Melhorar a matriz energética... é mais sustentável, emite menos dióxido de carbono na natureza e as pessoas melhoram a saúde. Então é energia. Na verdade, a gente está no tema, com certeza, porque isso impacta a saúde. E talvez o ministro, porque não existe crescimento do país, crescimento do desenvolvimento econômico sem energia. A América tem uma briga muito grande com isso. Ela vai, de qualquer jeito, gerar mais energia, porque ela precisa continuar se desenvolvendo. E é antagônico, às vezes, essa questão, essa discussão ambiental, quando fala, não pode isso, não pode aquilo, bom, então eu também vou sentar aqui e vou ficar vendo televisão, né? Bom, mas para televisão também precisa de energia. Eu vou ficar apreciando as estrelas. Queria perguntar um negócio para o ministro, que eu tenho pesquisado e acompanhado. Nós estamos vendo agora, recentemente, a questão do submarino brasileiro, nuclear, algum impedimento de dar sequência, questões externas, enfim. O Brasil tem essa tecnologia, como o senhor disse, domina a tecnologia da energia nuclear, né? Produzimos, temos a matéria-prima, ou seja, somos soberanos nisso. E eu tenho visto também, como alternativa de energia energética, criação de micro-usinas nucleares. Como que hoje isso está aqui no Brasil, ministro? Está em fase embrionária.
já está no nosso planejamento energético. Ele já prevê uma expansão de pequenos reatores, micro-reatores, e isso é uma tendência. Se nós nos reportarmos à COP28, que acabou de ocorrer em dezembro agora, passado, mais de 30 países do mundo fizeram uma declaração para o desenvolvimento da energia nuclear, para que até 2050 se possa triplicar a atual geração nuclear. Senão, o mundo não vai alcançar minimamente as metas estabelecidas no Acordo de Paris. Mas a tecnologia, ela está em processo, e ainda bem que ela nunca parou, de uma evolução impressionante. Quando a energia nuclear, ela tem, a primeira usina nuclear é de 1954, como também o primeiro submarino de propulsão nuclear, o Nautilus, ele iniciou a operação dele em 1954. E a primeira usina nuclear, na época, na União Soviética, também foi lançada. Né? Então, nós estamos falando aí de 70 anos. Né? Mas o futuro da energia nuclear está aí, nos micro-reatores. Né? Você, se eu não me engano, Ricardo, você mencionou a questão lá da Amazônia. Né? É lógico que você tem que levar, é um absurdo você ficar queimando óleo diesel lá para gerar energia. Como em Alcântara, que está lá na Amazônia, né? A cidade inteira roda com diesel. Isso aí, sabe, não é mais aceitável hoje em dia, porque nós já temos tecnologias até renováveis que podem, de certa forma, suprir isso. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, né, é uma expressão: segurança energética. Você tem fontes renováveis, mas você precisa de energia firme. Daí a importância dos micro-reatores, dos reatores modulares, para você levar para regiões isoladas. Perfeito. Para que você tenha efetivamente segurança energética. E já temos prova que ela é segura, né? É segura, mais do que segura. Né? A China acabou de desenvolver agora uma bateria nuclear que a recarga dela é 50 anos. É lógico que não está em escala comercial. Mas agora vamos voltar ao nosso Rio de Janeiro. Olha só, o Rio de Janeiro produz combustível nuclear, Exato. Tem energia nuclear, tem o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear lá no Fundão, você tem a COP. Olha só, quanta oportunidade, né, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem, nisso que a gente está falando, que é uma evolução que está aí. Esteve agora na COP28, eu quando participei na COP26, lá na Escócia, em Glasgow, também eu participei de um painel com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica e outros ministros de outros países, falando justamente nisso, né, da importância do desenvolvimento disso. Não tem uma rota tecnológica única. O que nós temos que ver qual é o problema e qual é a melhor solução, e sempre considerando a questão da segurança energética. Tivemos o exemplo agora recente, né, e estamos vivendo ainda essa geopolítica complicada que o mundo está vivendo, passando hoje, e a questão energética está na ordem do dia. E quando se fala de segurança energética, você não quer saber a origem da energia. A gente vê você quer ter energia. Claro. Porque senão você não tem atividade econômica. Haja visto a Alemanha aumentando a produção de energia com carvão. Isso. A base do desenvolvimento econômico e industrial é energia. Sem energia, você não vende geladeira, televisão, você não morreu. Assim, só por curiosidade, ministro, eu não sou do segmento, então perdoe a minha ignorância, mas nós temos aqui em Angra aquelas usinas nucleares. Isso. Elas não foram adiante em novas... Tinha uma sequência que estava prevista de construção de novas usinas. Nós estamos para terminar a Angra 3 há 40 anos. Custa mais caro manter ela do jeito que está do que se a gente tem que terminar. Terminado. Isso aí eu acho que é ponto pacífico, não se discute. Tem que terminar, não tem que terminar. Não, tem que terminar. A obra está 70% pronta, 67%. Não tem como não terminar isso. Né? Até por questão de segurança energética. Não é por capricho, não.
Entendi. Agora, é aquilo que nós estamos falando aqui, eu procurei, de certa forma, enfatizar. A gente não basta ter o planejamento, a gente tem que cumprir o planejamento. Tem que executar. Angra 1, né, começou a ser construída no final da década de 70, o início da década de 80, e Angra 3 começou, se eu não me engano, em 1985, 86, 40 anos. Não é... Olha só, eu falei aqui de 2001, né, que a nossa matriz energética é muito interessante. Angra 2 entrou em operação em 91. Em 2001. Justo no apagão. O apagão poderia ter sido muito pior do que foi. O PIB caiu 4%, 5%, se eu não me engano, naquela época. Poderia ter sido muito pior se nós não tivéssemos Angra 2. Porque não é só a geração de energia, é aonde ela é gerada e aonde você precisa de energia. O centro de carga do país é na região sudeste, porque é a região industrializada do país. Então você precisa ter energia firme. Então, esse é o ponto. Agora, o que falta para concluir Angra 3 é uma questão de... Interrompeu-se por um questionamento de segurança, me pareceu que não. Foi questões... Questão política. Não, questões políticas. Houve alguns problemas de lava-jato envolvendo isso. A gente tem que separar as coisas. Exato. Eu acho que nós temos instituições, instrumentos para apurar desvios, desmandos, tudo. Concordo. Tem isso. Agora, nós temos que ter foco naquilo que é importante. Volto a dizer, o Programa Nuclear Brasileiro, né, ele começou lá na década de 70 do século passado, tinha um motivo. E tem também o motivo até hoje para que isso seja concluído e tenha continuidade. Através dessas micros até. Claro, não, esse é o caminho, entendeu? E energia nuclear não é só para geração de energia, é para medicina. Exato. A gente conseguiria viver sem isso hoje em dia? Sem chance. Hein, presidente? Sem chance. Né? É para agricultura, para preservação de alimentos, para fertilizantes. Então... É... E o Rio de Janeiro tem tudo isso. Então, agora, olha só, que beleza. Essas micro-usinas que o senhor fala, elas são o quê? Usinas transportáveis? Transportáveis. Eu posso produzir... Tem embarcadas. Nós temos geradores nucleares nos navios. Isso. Principalmente nos submarinos, nos porta-aviões, né, americanos, francês, inglês, russo. O russo, ele tem barcaças, já tem 2 barcaças com pequenos reatores nucleares, lá na Sibéria, que ele vai e leva para prover energia em regiões remotas. É o caso que pode ser feito para a Amazônia. Para a Amazônia. Imagina agora, na Amazônia, olha o potencial que isso tem. Então, oportunidade de negócio aí, né? Pô, só tem. Sim. Pergunta de leigo. O risco disso, assim, explodir aquele negócio e nós estarmos contaminados, existe essa... Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Então talvez tenha que se desmistificar um pouco também essa ideia de que existe um risco gigantesco. Não, porque quando fala nuclear... Isso é uma coisa que... O pessoal liga a bomba. Isso, presidente, eu aproveito até, né, porque eu estou, vamos dizer assim, nesse setor já há algum tempo, acompanhando, seja pela Marinha, seja... no Ministério de Minas e Energia, e eu tive a oportunidade de vir aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro, se eu não me engano foi em 2019, falar sobre isso. Mas eu acho que isso é um tema que tem que ser discutido aqui, para desmistificar muito importante. A energia nuclear. Porque ela está muito relacionada a Chernobyl, e principalmente a bomba. Que a bomba é um trauma. Isso. Tá certo? Mas, E há interesse, talvez, também externo, eu diria, de manter o país dependente, assim? Olha, nós temos que cuidar dos nossos interesses. Com certeza. Tá certo? Os interesses dos outros. Mas eu digo assim... É lógico que há interesses pressão, que afetam, né, o próprio nosso desenvolvimento nuclear, do combustível nuclear. Nós fizemos sozinho. Ninguém ajudou. Você acha que nós terminamos o submarino? Mesmo que
Acho que terminamos, com certeza, terminamos. Claro. José, até para você ter uma referência, por exemplo, a Rolls-Royce é uma que está desenvolvendo as micro-usinas. Isso. Uma micro-usina já é considerada uma micro-usina quando ela produz 50 mega. Micro-usina produzindo 50 mega, um volume de energia gigantesco. Só para você ter uma ideia, nós acabamos de falar na usina de biogás que a Raízen instalou, ela produz 21 mega e já é considerada gigantesco. Só para você ter mais uma referência, as usinas que na Europa existem de biogás, na Alemanha, por exemplo, são de 0,7 mega. 0,7. As consideradas grandes. A gente tem uma aqui de 21. Talvez a maior do mundo. E a microusina nuclear, 50. Hoje já existe uma linha que pode chegar a 10 megawatts. Mas são 10 megawatts. Quando a gente discute, nós discutimos há algumas semanas, distritos de energia, a gente está falando em remodelação dos centros urbanos, né? Talvez isso seja uma coisa também interessante para a gente falar. Remodelação dos centros urbanos, entendendo que o centro, por exemplo, do Rio de Janeiro pode virar, e deve sim virar residencial em boa parte dele. Espera aí, mas quando eu vou consumir energia, eu vou consumir no varejo, eu vou ter um equipamento de ar-condicionado, embora digam nas campanhas publicitárias extremamente eficientes, esses individuais, que é muito diferente da eficiência que tem um sistema central. Então nós estamos mudando um prédio que tinha um sistema realmente eficiente, central, por mais que possa ter 20 anos de existência, e vamos botar equipamentos individuais. Nós vamos aumentar o consumo de energia daquela determinada edificação, até porque estamos ficando mais tempo em casa por conta dessa facilidade da internet e tudo mais. Construir distritos de energia é interessante. Talvez, por conta dessa preocupação urbana, a gente fazer isso com o gás natural e com o biometano nos centros urbanos, mas nos distritos industriais, a microusina nuclear gera uma independência absurda. Eu trabalhei num projeto há algum tempo, que foi capa da Veja, capa da Exame, um dos apagões há uns 20 anos atrás que aconteceu, 23 anos atrás que aconteceu, foi um shopping que era tocado com os geradores a gás. O Rio de Janeiro apagou e a foto dessa revista era uma foto tudo breu e o shopping aceso. Uma ilha de luz acesa. Temos que olhar para essas outras fontes que geram a segurança, né? A gente não lembra quando que faltou gás. Quando que faltou gás na sua casa? Eu não lembro. Luz, energia elétrica, eu lembro de algumas. Com a nuclear também, ela não vai parar nunca. Ela começou a produzir, ela vai embora. E não é só geração de energia, é geração de calor. Quando você falou aí em indústria, eu comecei a pensar aqui, né, um micro-reator desse, ou um pequeno reator, ele gera energia, ele gera calor. E a indústria precisa. Pode produzir hidrogênio. Então, é assim, né, de uma... Por isso que eu acho que a gente tem um passo primeiro, sabe, Ricardo, na associação comercial, de promover mais esse debate, desmistificar. Da mesma forma que nós falávamos que nós precisamos envolver a população das favelas e comunidades na economia circular, nós temos que envolver a população em geral e as lideranças empresariais, regionais, as associações comerciais dos bairros, das cidades do Rio, sobre a inexistência desse risco, desse pavor Chernobyl que se criou na cabeça do inconsciente coletivo. Então, enquanto existir isso, por falta de uma informação adequada, a resistência à implantação desses modelos, como da energia nuclear, que agora, para mim, está claro que é uma solução importantíssima, nós vamos ter resistência. Então, nós temos um trabalho a fazer e eu convido desde já, ministro,
o senhor para estar conosco nessa jornada. Nós vamos... Convite aceito. Opa, que ótimo, que maravilha, que maravilha. O ministro, o senhor foi comandante de submarino, né? Foi. Meu sonho, olha só. 2 submarinos. 2 submarinos, né? Toneleiro, parece? Não. Toneleiro e Tamoio. Tamoio. Poxa vida. Legal, bacana. Muita experiência. Muita saudade. Tempo bom, né, ministro? Tempo aí, bom. Muito bom. Muito bom, Ricardo. Bom, a gente agradece imensamente, Josier, novamente resgatando a oportunidade que você deu, não a mim, mas ao Rio de Janeiro, da gente criar esse centro de negócios para ajudar a impulsionar a economia do Estado e a do Brasil como consequência disso. Obrigado pela sua presença e esperamos você várias vezes, porque a sua capacidade de conquistar pessoas é muito boa e extremamente importante nesse momento que a gente precisa unir esses líderes todos das mais diversas matizes, os líderes de associações de moradores. Precisamos eficientizar e isso é muito importante. Ministro, vejo que teremos aí um longo caminhar com a sua aceitação agora e ao vivo assim, né, no ar, fica mais um compromisso mais forte. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando todo esse conhecimento, essa experiência, e certamente teremos aí longos anos pela frente para compartilhar e construir um caminho para que a gente consiga chegar lá do outro lado nessa história toda, desde o planejamento até o resultado desse planejamento na realização. E Ednei, muitíssimo obrigado pela oportunidade e por tudo que você tem desenvolvido aí em prol, em primeiro lugar, da nossa sociedade. Eu acho extremamente importante, relevante, e já está espetado pelo nosso presidente Josier a explanar e trazer mais e mais informação sobre isso. Então, fica aqui um espaço para as considerações finais de cada um. Eu só queria agradecer, Ricardo, o convite. Uma honra muito grande estar aqui ao lado do nosso ministro Bento. Muito obrigado, Ednei, pela disponibilidade desse espaço maravilhoso. A Associação Comercial, ela é nossa, é uma associação da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Esse ano nós completamos 215 anos. Então, é um legado do Barão de Mauá, nos deixou como terceiro presidente da associação. E eu acho que todos nós temos que carregar essa responsabilidade de também transformar o Rio da mesma forma que Mauá fez, transformarmos o Rio nesse lugar atrativo para se investir, para se empreender, para se viver, para se trabalhar e para se visitar. Então, esse tem sido o meu lema aqui dentro da associação. Eu coloco a Associação Comercial inteiramente à disposição de todos que nos ouvem, que nos veem, mas muito particularmente eu queria agradecer muitíssimo, ministro, a sua disponibilidade, o seu tempo, compartilhar o seu brilhantismo e a sua inteligência com todos nós. Sintam-se donos da Associação Comercial, era de todos nós, e eu preciso muito da ajuda de vocês dois para conduzirmos o melhor para o Rio de Janeiro. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, presidente, pelas suas palavras. Eu fico muito feliz como carioca e como brasileiro de termos o presidente dessa bicentenária associação tão importante para o país como um todo, nas suas mãos. Muito obrigado. Sob sua liderança e pelo que nós conversamos aqui, eu acho que não poderia estar no momento em melhores mãos, e o senhor conte comigo naquilo que eu puder contribuir. Eu acho que todos nós temos o papel de contribuir para fazermos um país melhor para as futuras gerações e para a atual também. Eu acho que merece, temos condições, somos muito ricos e temos que saber utilizar essa riqueza em benefício da sociedade. Parabéns, Ricardo, pela sua iniciativa. Muito obrigado pelo convite. Considero um privilégio retornar aqui à Associação Comercial e participar dessa conversa com você, com o nosso presidente, com Ednei, que é um prazer
reencontrá-lo aqui. Eu fico assim extremamente sensibilizado com as suas ações sociais, né, com essa sua dedicação. É isso que faz a diferença, eu acho que é isso que transforma a vida das pessoas, e também aquilo que você achar que eu possa estar junto, estarei sempre ao seu lado. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Bom, só me resta agradecer, emocionado até, porque, né, primeiro, está nessa casa bicentenária, num momento desse, com um presidente que está inovando e renovando, né, a associação, que é uma referência nesse país, é a primeira associação comercial do país. Então isso aqui é histórico, né? Está diante de uma pessoa que a gente admira como profissional, como pessoa, né? Uma pessoa que já contribuiu muito, com uma experiência vastíssima, né? Ocupando um cargo de ministro de Minas e Energias num país continental como o nosso, tanta diversidade energética como é o caso nosso. Então realmente é um orgulho muito grande para a gente, né? Ter tido o senhor como ministro e tê-lo aqui com a gente, contribuindo nessa sequência, nesse trabalho maravilhoso que o presidente da Associação Comercial está fazendo, né, colocando um jovem, o Ricardo, à frente do centro de negócios, em que a gente vai fomentar e trazer empresários. E é interessante que não é só empresários, né? Aqui é a casa do empresário, mas se preocupa com o morador, se preocupa com as pessoas, porque todos estão envolvidos no mesmo barco, né? Então, é difícil essa visão empresarial de um líder em que você olha para a pessoa mais simples ali na ponta, que é importante trazer ela para dentro também da conversa, né? Porque eu sou empresário, mas aquelas pessoas lá, elas são o que faz você ser empresário muitas vezes. Então é um orgulho muito grande, agradecer o Ricardo pela oportunidade, agradecer vocês. Também me coloco à disposição aquilo que vocês precisarem. E, volto a dizer, é uma honra e um orgulho muito grande estar diante de vocês aqui nessa tarde. Só para fechar, eu não podia deixar de lembrar, nós vamos realizar, através do CONDEB, o Congresso... ENDEB e CONDEB, o Congresso Nacional das Engenharias, vai acontecer aqui dentro, e o Congresso Latino-Americano das Engenharias, muito oportuno. Isso vai acontecer na semana de 15 de abril. É muito oportuno nesse momento, porque as engenharias colaboram demais nesse processo. E eu lembrei hoje, através de uma grande referência nossa do setor ferroviário, dia 29 de março foi a inauguração da Estrada de Ferro Pedro II. Então, ferrovia é extremamente importante para nós no Brasil e no mundo inteiro, assume um papel de extrema relevância. A gente podia fazer o Centro de Negócios, trazer ali os empresários desse segmento ferroviário nacional para a gente fazer uma discussão nesse dia 29. Afinal, aqui é a Casa de Mauá. A Casa de Mauá. É verdade, então, eu já espeto ali para a gente fazer essa promoção, começar a construir essa promoção, esse encontro, no dia 29 de março. Maravilha. Vamos passar as mãos do ministro, né, Josier? Com certeza. Um livrinho histórico da nossa Casa do Empresário, ministro, que eu faço questão absoluta. Muito obrigado, presidente. Muito que honra. Muito obrigado. Como eu disse, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, ela é do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, mas ela é muito mais uma instituição do país, do Brasil, que transcendem. E o Barão de Mauá, né, esse ilustre brasileiro, que era uma personalidade muito à frente do seu tempo. É verdade. E o país tem outras como ele, né, que são exemplos de empreendedorismo e de pessoas que realmente mudaram não só o futuro do país, mas também contribuíram muito para a humanidade. Está aí Barão de Mauá, Santos Dumont e outros tantos brasileiros ilustres. E eu vou citar até um almirante, que é o almirante Álvaro Alberto, que é o nome, inclusive, das usinas nucleares, que ele trouxe essa tecnologia nuclear para o país na década de 50 do século passado, e ele vislumbrava o potencial disso. Era chamado um programa que foi lançado pelas Nações Unidas, com patrocínio dos Estados Unidos, Átomos para a Paz. Então ele teve essa visão, num país continental, Ricardo, como você falou,
da importância da energia nuclear, não na geração propriamente da energia, mas todos os benefícios que a energia nuclear traz para a humanidade e, particularmente, pode beneficiar a sociedade brasileira. Daí o nome Álvaro Alberto no Exatamente, também. Né? Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado.